falando para vocês, tá? Vamos falar hoje uma nova matéria, a gente vai falar sobre a psicanálise dos contos de fadas, a importância, como foi que surgiu, é uma matéria super importante, e a apostila já começa dizendo a psicanálise infantil e sua importância na educação. Quando a gente fala em educação, nós estamos falando aí de uma classe, a classe dos professores, dos mediadores, dos assistentes escolares, enfim, povo que trabalha na educação. Qual é a importância da psicanálise infantil e sua importância na educação? A psicanálise ela vai auxiliar nas práticas educativas, permitindo que a reflexão, que o professor entenda a realidade pedagógica em torno do aluno e suas práticas e realizar escolhas em torno de sua atuação em sala de aula, mesmo com base em posicionamento teórico. Um exemplo, nós não aprendemos na faculdade que nós não vamos só ser professores, nós não aprendemos isso. E quando um professor ele entra dentro da sala de aula, a realidade dele é uma outra coisa. Por quê? O professor ele vai ter que ter várias formações, mas ele não formou para aquilo, ele só fez pedagogia, mas ele vai ter que ser psicólogo, psicanalista, ele vai ter que trabalhar na polícia, vai ter que fazer o que? O CSI para fazer investigação, ele vai ter que ser mãe, que ser pai de pessoas que não foram geradas por ele vai ter que ter empatia para poder ouvir e saber o que está acontecendo. Por exemplo, se uma criança tem um comportamento que outrora não tinha, mas agora o comportamento mudou, o que está acontecendo? É algum transtorno de aprendizagem? Não é. Então, por que essa criança está tendo esse comportamento? É onde esse profissional que tem, por exemplo, essa ferramenta da psicanálise vai entrar como um auxílio, vai entrar o quê? Com uma bagagem maior para poder entender o que aquela criança está passando. Um exemplo, se essa criança é uma criança que era uma criança super tranquila, super bacana, que não dava trabalho para o professor, e do Neida, essa criança começa o quê? A ser agressiva, começa a bater nas outras crianças, aí você começa a fazer a seguinte indagação: o que foi que aconteceu para que o comportamento do aluno tal tenha modificado? O que está acontecendo? E às vezes esse aluno não vai falar, não vai ser verbalizado, e aí você precisa o quê? Tendo essa ferramenta da psicanálise, você vai analisar o quê? Se para ele ter esse comportamento, o que está acontecendo em casa? Aí você vai fazer uma investigação. Se o pai separou, se a mãe separou, se tem alguém doente, como é que é o comportamento dos pais com essa criança. Então, você vai fazer esse levantamento. Mas como é que você vai entrar nessa situação? Se você Mas como é que você vai entrar nessa situação se você não domina o assunto? Você vai analisar, ver o que está acontecendo, ver as abordagens que você possa fazer com esse aluno. É por isso que é super importante a psicanálise infantil, dentro da educação infantil, trazendo com que seja mais uma ferramenta para o profissional. Como vocês sabem, a professora de vocês, além de ser psicanalista, eu sou formada em pedagogia e tenho as minhas pós, direitos humanos, tenho a minha pós em educação inclusiva, educação infantil e também neuropsicopedagogia. Vocês percebem que a minha formação de pedagogia fez eu trazer mais algumas formações para mim. O meu doutorado ele é em psicanálise, porque eu queria fazer o doutorado em psicanálise, porque era a área que eu queria realmente atuar. Aí você vai conseguir o quê? Perceber que eu não parei só na pedagogia, eu trouxe outras ferramentas que vão me ajudar com alunos, se possível, acontecer de aparecer na minha sala, ou de eu ter que dar aula para ele, eu já vou estar preparada, porque eu não sou limitada, eu tenho várias ferramentas, como, por exemplo, em um concurso, você não pode levar só uma caneta, uma pessoa inteligente leva 2 canetas, porque se uma não der certo, você tem uma outra para poder usar. Então, quando você é limitado, isso mostra que você é uma pessoa rasa. E a professora começou a aula já dando na gente. Se você é uma pessoa limitada, se você só tem um plano A, isso vai mostrar o quanto você é rasa naquela situação. Por exemplo, eu estava dando uma palestra hoje para adolescentes. Se eu não tiver ferramentas o suficiente para poder fazer com que eles fiquem na minha palestra, eu vou ser considerada uma profissional rasa, ou seja, que tem conhecimento, não, mas não o suficiente para alguém parar
e ouvi-la e dar ênfase àquilo que ela está falando. Tudo ok até aqui? Todo mundo faz um legalzinho aí? Ok? Perfeito, então. Então, a gente vai falando sobre auxiliar as práticas educativas dentro da sala de aula para esse profissional. Aí, logo, o segundo tópico vem dizendo como usar a psicanálise infantil na hora de educar. O dicionário de termos de psicanálise, segundo Freud, e também no livro de Kuhn, em 1970, ele vai definir a educação como um incitamento à conquista do princípio do prazer e sua substituição pelo princípio da realidade. É uma das funções inibir, proibir, suprimir, exercer o representante da lei, das exigências sociais. Contudo, se essa proibição for exacerbada, o indivíduo pode não suportar e se tornar o que a psicanálise chama de neurótica. Vamos lá, gente. Mas como saber a medida certa, de maneira que ocasione o máximo de bem, o mínimo de dano possível, já que as crianças, assim como todo ser humano, são seres idiosincráticos, com disposições constitucionais muito diferentes uma das outras. É uma árdua tarefa do educador, enquanto pedagogo. Jamais devemos esquecer que criança, como todo ser humano, é um sujeito social, histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em sua sociedade com uma determinada cultura, um determinado momento histórico e profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. Toda criança ela é singular, assim como adulto ele é singular. Você pode ter características que vão parecer comigo. Eu tenho os meus 2 filhos, a Pérola e o Elias. O Elias, por exemplo, o cabelo dele é muito parecido com o meu, cabelo liso, preto, né? Então, ele tem, ou seja, características minhas, mas não é porque ele tem características minhas que o meu celular, ele vai usar a digital dele e vai abrir de maneira nenhuma, porque o Elias, ele é único, mesmo ele tendo algumas características minhas. Um exemplo, quem usa a digital no celular, por exemplo, eu vou dar para a Pérola. Pérola, usa a tua digital aqui para ver se abre o celular da mamãe. Não abre. Ana, mas ela é sua filha, mas ela não sou eu. Então, não significa que todo mundo é igual a todo mundo, e a gente já falou sobre isso. Então, cada aluno vai ter a sua singularidade, cada pessoa vai ter a sua cultura, vai ter o seu histórico familiar, vai ter as suas características, vai ter as suas verdades. Agora, imagine só, várias pessoas singulares, com culturas diferentes, com as suas verdades dentro de um mesmo ambiente. Já parou para pensar aí? É igual casamento. Você já parou para pensar que você está casada com uma pessoa completamente diferente de você e nela existem coisas que você não gosta? Olha aí. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós somos pessoas diferentes, mas quando nós olhamos para essas pessoas dentro da capacidade de cada um, nós vamos colocar o quê? Aquela questão de analisar, interpretar e agir em cima dessa dificuldade. Qual é a maior dificuldade hoje da classe dos professores? Só porque, infelizmente, é uma classe que se conformou. É uma classe que fala, eu ganho pouco, mas eu preciso trabalhar, então eu vou ficar nisso. É uma classe que alguns, gente, alguns, não vamos generalizar, mas a maioria dos professores tem preguiça de estudar, tem preguiça de investir no seu próprio conhecimento, porque não pode gastar. Quando ele vê um curso, ele vê como gasto, mas para uma pessoa que quer chegar adiante, não vê gasto, vê investimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu invisto na minha imagem. Eu não me acho uma pessoa vaidosa. Eu me acho uma pessoa que eu cuido bem de mim. Meu cabelo está sempre lavado, eu mereço me dar o melhor, então vou fazer um investimento melhor. Se eu estou na área da psicanálise, enquanto eu estou fazendo a minha caminhada, amor, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou escutando uma aula. Enquanto eu estou lavando uma louça, eu estou escutando uma palestra, estou varrendo a casa, estou tomando banho, estou fazendo aqui qualquer coisa, eu estou investindo no meu conhecimento. Porque quando eu entendo que tempo é dinheiro, eu não perco tempo ouvindo ou estando com pessoas que não têm nada para me acrescentar. Pegou isso aqui? Quando eu entendo que tempo é dinheiro, pensa aí comigo.
quanto tempo, ou melhor, quanto em dinheiro tu tá perdendo por não aproveitar bem o teu tempo. Aí, às vezes, nós perdemos tempo, que tempo é dinheiro, ao invés de você estar o quê? Acrescentando no teu conhecimento. Eu já falei, eu vou repetir até vocês entenderem. Vocês são aquilo que vocês sabem. Eu tenho a minha clínica. Vocês se formaram. Eu não vou pegar um de vocês que, durante o curso inteiro, eu vi que não se interessou e que não chegou à expectativa esperada, porque não é o profissional, é o profissional. A Bíblia fala assim, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, um dos seus servos falou assim, vamos trazer alguém que toque, vírgula, alguém que toque bem. Não adianta você saber, você tem que ser excelente no que sabe. Não adianta você ter um certificado se você não dominar aquilo que está escrito ali no seu certificado. Pega esse aqui, tá? Uma atenção necessária. Gente, está tudo bem até aqui? Fica tranquila, Sara. Vamos lá, você já pega daqui. Todo mundo tranquilo até aqui? Não tem nenhuma pergunta? Tá dando para entender? Perfeito. Uma atenção necessária, está na apostila, tá? Quem tiver aí vendo a apostila. Os alunos que são novos, que tem algumas alunas novas, não vai se assustando, não, tá, gente? A aula é desse jeito mesmo. Aqui é confronto, eu tenho que estar com vocês, porque eu estou preparando vocês para ser futuro psicanalista, tá? Aqui não tem, aqui é a professora, mas é a professora, querendo ou não, também, muitas das vezes, a psicanalista, para mostrar para vocês que, se vocês querem entrar nessa, vocês precisam ter um perfil adequado para que vocês possam exercer essa profissão, tá? Uma atenção necessária. O educador deve estar sempre atento e reconhecer a constituição característica de cada criança, isso aí já foi falado, para que somente desse modo possa calcular, por pequenas indicações, o que está acontecendo na mente ainda não formulada da criança, para lhe dar a quantidade exata de amor e estímulos ao mesmo tempo, preservar um grau efetivo de autoridade. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se os filhos de vocês não for digno do não de vocês, eles jamais terão a capacidade de entender o tamanho e a importância do sim. Quando você tira do teu filho aquilo que era para ele fazer, você está criando no seu filho uma redoma de vidro, uma autoproteção que algum dia vai ter que ser quebrada. Deixa eu te falar uma coisa, amor. Você não vai estar o resto da sua vida com essa criança, não, tá? E vai chegar alguém que não vai abrir a redoma de vidro que é criado, a pessoa vai quebrar e não vai ter paciência. E quando quebrar, os vidros vão nessa pessoa e não vão escolher o lugar. Pode pegar no rosto, pode pegar no corpo e alguns podem ser fatais. Então, nós não temos que criar o nosso filho para o sucesso, nós temos que criar os nossos filhos para a guerra, porque guerra, ou melhor, porque sucesso é consequência de uma guerra vencida. Todo o excesso revela uma falta. Então, uma criança que é muito mimada, porque tem as crianças que têm transtornos, ok, nós já falamos sobre isso, mas tem crianças que só são mimadas, mal educadas. Aí, esse aluno vai chegar na sala do professor, e como ele nunca recebe o não do pai ou da mãe, quando o professor disser um não para ele, ele vai ficar revoltado, ele vai bater, vai jogar cadeira, vai espernear, vai fazer o show dele. Só que aí, amor, ele vai ter um impasse. É por isso que o professor ele tem que analisar a dose certa, a dose exata, a dose exata, como agir com essa criança. Como agir com essa criança. O que está acontecendo? O que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Tudo demais é ruim. Lembra que eu falei? Tudo em excesso, até amor em excesso é ruim. Eu amo meu marido, mas se esse homem ficar agarrado comigo direto, eu não quero, gente. Porque eu vou precisar de um espaço para mim respirar. Então, tudo em excesso é ruim. Todo amor em excesso é ruim, como também todo desprezo é ruim, seja com os filhos, com o marido, enfim. Então, a nossa vida ela tem que estar equilibrada. E o profissional tem que dar o quê? Esse olhar
sobre as crianças que estão sob o seu cuidado. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma pincelada rapidinho, tá? Que eu estou passando, porque quem já é meu aluno sabe que a apostila quem tem que ler é o aluno e não o professor, porque eu já sei disso aqui, quem tem que saber é vocês. Mas eu estou trazendo alguns pontos que é para que nós possamos falar e vocês venham entender, até porque é uma matéria nova, tá? Educar significa o quê? Vamos lá. Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança e o acesso pelas crianças ao conhecimento mais amplo da realidade social e cultural. Neste processo, a educação pode auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. Eu vou repetir de novo, para contribuir na educação de crianças felizes e saudáveis. Se uma criança vive em um ambiente tóxico, deixa eu te falar uma coisa, amor, essa criança vai trazer também um pouco desse ambiente tóxico para dentro da sala de aula ou para onde ela está inserida. Lembra que eu falei para vocês? Nós só damos aquilo que nós temos. Então, se isso é dado para essa criança, ela vai reproduzir isso onde ela estiver, tá bom? Vamos lá. A infância tem um papel crucial na formação das crianças. Gente, é através da criança, ou melhor, perdão, através da infância, que nós vamos formular o caráter dessa criança. Então, a maneira como ela é ensinada, a maneira como ela é educada, a representação da figura de autoridade vai dizer muito como vai ser essa criança no seu futuro, na fase adulta, tá? Se é uma criança que tem um pai e uma mãe onde o relacionamento é bacana, ela não vê brigas, ela não vê xingamento, a casa é paz, é tranquilidade, tem a atenção necessária, a mãe está ali, essa criança vai ter uma probabilidade mínima de ser um mau elemento, de ter transtorno de conduta, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, lembrando que vocês falem aqui para mim, tá bom? Pega o microfone que está lá dentro do carro para mim, tá bom? Que você já chega tocando terror aqui, fica mais fácil. A infância tem um papel crucial na formação da criança, como eu estava falando. Professora? Oi, Mira. Fala aí. Vou lhe fazer uma pergunta, mas é com relação à matéria passada, professor Paulo. Então, eu vou já chamar ele aqui. No filme, né, Precisamos Conversar sobre Kevin. Qual a sua análise sobre, na verdade, a formação daquela criança? A senhora entende que aquilo veio geneticamente, né, ou foi construído ali? Deixa eu colocar aqui o microfone, tá? Para mim poder te responder. Vamos lá. Está perguntando a minha análise, a minha percepção sobre o filme só que o professor passou mesmo da construção do caráter dele, né, da personalidade dele, se tem, porque tem um pouco a ver com essa questão daqui do meio que você vive, de como você é criado, a senhora acabou de falar aqui, né? E, assim, eu demoro a entender que venha, né, de lá, pode ser que sim, mas nessa questão desse filme, eu penso que foi mais rejeição mesmo desde o princípio, da concepção. Ô, Mira, você me pergunta e você já dá a resposta. Mas eu queria saber a sua opinião. É sobre isso, gata. Eu amo. Gente, esses meus alunos, eu fico cheia de orgulho de vocês, entendeu? Oh, meu Deus. Tem gente falando que não gostou do filme, viu, professor Paulo? Que está traumatizada com o filme, ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. O professor Paulo acabou de chegar aqui fazendo a janta dele. Traumatizado, o povo está traumatizado. Mira, vamos lá, voltando para aí. Mira, você sabe que a criança já nasce com uma predisposição, certo? De uma certa maneira.
Aí, quando ela entra dentro desse ambiente cultural, a maneira como ela é tratada, o que vai acontecer? Isso vai aflorar. E aquela predisposição vai o quê? O quê, gente? Predisposição não vai ser mais uma predisposição, agora ela vai estar realmente dentro daquele contexto onde vai criando a questão meu Deus, agora faltou a palavra, do caráter da pessoa, né? Então, se ela já tem uma predisposição e o ambiente que ela vive vai o que aumentar essa predisposição, então, com certeza, aquilo que ela já tinha vai aumentar. Ou seja, tudo aquilo que você alimenta fica forte. Tudo aquilo que você alimenta fica forte. Então, se o ambiente dele já é um ambiente que a mãe, de uma certa maneira, o rejeitava, não dava tanta atenção, o que é que vai acontecer? Vai ter uma reação na ação daquela mãe. Se é com o pai que está rejeitando, vai ter uma ação e reação, já aquela ação que já aconteceu. Vamos lá. Eu tenho uma ação com meu filho. Eu tenho uma ação com meu filho. Então, a minha ação vai gerar uma reação em cima da ação que eu já tive. Pegou? Pegaram? Todo mundo pegou isso aqui? Ok. Então, é isso, Mira. Tá? Então, poderia ser, no caso dele, porque ele foi avaliado também, né? Analisaram, né? E verificaram que não tinha problema algum na questão neuro dele lá, né? Então, poderia ter sido criado, poderia ter sido diferente. O ambiente forma e transforma o caráter positivo ou negativo na vida do indivíduo, não é isso, professora? Isso. A figura que ela tem. Mira, o ser humano em si, tem uns que parece que nascem e são mais fortes do que os outros. Um exemplo, a tua professora, eu, Anaele Marinho, venho de um ciclo, qual era o meu ciclo? De estar dentro de um seringal e as primas casar com os índios que lá estavam perto, ou casar com os primos terceiro, quarto, ou casar com os filhos das colônias mais perto. Então, esse era o que? O ciclo. Esse era o ciclo. O ambiente que eu vivia, a minha realidade, aquilo que eu olhava. Então, por que olhar por uma outra ótica, uma outra possibilidade, se a minha visão, se o meu contexto onde eu vivia era esse? Só que aí é muito difícil você sozinha, dizer, opa, não quero esse ciclo para mim. Eu vou quebrar esse ciclo porque eu não quero essa vida que alguém está vivendo. É eu olhar e dizer assim, não vou pegar isso ruim para mim. Eu vou pegar aquilo ruim que eu estou vendo e eu vou atrás de algo positivo. É muito difícil isso acontecer. Isso é entre 1 e 1 milhão. É muito difícil quebrar ciclos. Então, se você está dentro de um contexto, por quê? De onde vem uma força? De onde vai vir, por exemplo, uma corda, uma escada para sair de tudo aquilo, se o meu ambiente, se a minha realidade é aquilo que eu estou vivendo todos os dias? Então, se eu vivo numa casa de rejeição, eu vou ter uma atitude em cima da rejeição que eu estou tendo. Se eu vivo numa casa de agressividade, eu vou ter uma atitude, um comportamento em cima dessa casa de agressividade. De duas, uma, sempre tem dois extremos. Ou eu vou ser agressiva, ou eu vou ser alguém introspectiva, calada, que não fala. Sempre tem duas versões. É a mesma coisa como, por exemplo, no transtorno de ansiedade. A pessoa desenvolve o quê? Ou um transtorno alimentar, ou anorexia. Ou transtorno alimentar, ou anorexia. Transtorno alimentar é o quê? Que come. Vai descontar a ansiedade quê? Na comida. Ou então não come nada. Então, uma coisa vai levando a outra. Tem sempre dois extremos. Ou um extremo negativo, ou um extremo positivo. Ou vai escolher os dois extremos negativos. E é uma situação bastante complicada. Mira, faz muito tempo que eu assisti esse filme, é um filme pesado pra caramba, então eu não me relembro muito sobre ele, porque foi na época que eu fiz a psicanálise, e como eu não estava acompanhando vocês, até porque era aula do professor Paulo, mas eu vou ver de novo, para me dar uma síntese muito melhor para vocês, tá bom? Porque eu não me recordo, isso faz o quê? Espera aí, que eu estou puxando aqui no meu HD. Quase 5, 6 anos atrás, por aí.
Faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Então, eu não me lembro mais ou menos o dia que eu assisti, tudo direitinho, até porque eu gostava de assistir filmes mais voltados para psicopatas, porque eu queria atuar na área de psicopata, mas eu entendi que aí eu nunca ia conseguir pagar as contas, porque os psicopatas não vão ao terapeuta. Entendeu? Desisti. Enfim, vamos embora voltar para cá. Amém. A infância tem um papel crucial na formação das crianças, como eu já falei. Por que que é importante? Olha só essa informação. Como podemos ver alguns exemplos no cinema, a infância é uma parte crucial na vida, na hora da formação da criança, caráter da criança. Suas tristezas, seus medos, suas alegrias, até mesmo a raiva, são sentimentos que já estão ali no indivíduo desde muito cedo. Pega isso aqui. A criança, ao decorrer do tempo, esses sentimentos de alegria, tristeza, medo, solidão, enfim, os sentimentos já vão aflorando nelas, elas vão descobrindo com o decorrer que elas vão crescendo. Aí o que vai acontecer? Como podemos ver no filme Divertidamente, o primeiro, Divertidamente, tá? Eu ainda não consegui vaga para ir no cinema assistir o 2, mas eu vou essa semana assistir, vai dar certo. Enfim, o filme Divertidamente é um filme que vai falar ali que os personagens têm as emoções, tanto que agora tem até um personagem novo, né? E aí esse filme vai mostrar o quê? Por exemplo, a personagem Riley, que aos seus 11 anos de idade, isso no primeiro filme, começa a ter emoções mais agitadas, e tudo isso é mostrado dentro da mente, da onde? Da criança, a mente da criança, onde o filme representa o cérebro como uma cabine de controle. Então, o nosso cérebro é uma cabine de controle. Se ele está controlando, se ele é cabine de controle, então significa que ele vai controlar todo o restante do corpo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Tá. Então, o que vai acontecer? Se o cérebro é a cabine de controle, na qual cada emoção da menina, no caso, da Riley, o que vai acontecer? A menina, ela toma conta do momento, fazendo com que ela as demonstre em momentos específicos. Se é a minha cabine de controle, automaticamente eu tinha que estar no controle para me controlar tudo. Só que aí vem várias emoções ao mesmo tempo. Como cuidar de várias emoções ao mesmo tempo? E aí, qual é o segredo? Como é que eu vou lidar com várias emoções? Ah, eu estou triste, então não, eu estou alegre, não, eu estou assim. Não, calma. Como eu estou hoje? Gente, é uma pergunta retórica, não respondam, não respondam. Se você pudesse escolher uma cor para representar o seu dia hoje, qual cor seria? Só pensa. Pensaram? Pensou? Só uma pessoa me fala qual foi a cor que você pensou, só uma. Vamos lá? Liga o microfone, quem falar primeiro vale. Verde, pronto, a Sara já falou. Verde. Lá vai, Sara. A Sara falou que a cor dela é verde. Perfeito. Isso mostra o quê? Não sei, não conversei com Sara. Mas se nós estamos trabalhando as emoções e a Sara me fala se a cor dela é verde, isso mostra que a Sara é alguém que está pensando durante esse tempo, durante esse mês, durante essa semana, numa perspectiva maior sobre alguma coisa. Uma esperança, uma positividade. Ela está o quê? Ao redor dela, a perspectiva dela é de viver coisas maiores, novos projetos, que as coisas possam dar certo. Ou seja, isso mostra que é uma esperança, uma perspectiva de algo que não aconteceu, mas ela acredita que vai acontecer. E aí, Sara? Professora, a senhora me assusta. Hã? A senhora me assusta porque a senhora acerta. Toda vez eu não falo nada e a senhora acerta. A senhora me assusta. Isso é o quê? Psicanálise, gente. Isso é psicanálise. Não é evidência, não. É não, mulher. É não. Não é evidência, não. Isso é psicanálise. Psicanálise. Então, quando você fala para mim uma cor,
Você só precisa me falar a cor. Em cima disso, eu já sei várias coisas sobre você, sem mesmo te conhecer. Cromoterapia, terapia das cores, as emoções, como trabalhar as emoções. Mas por quê? Porque são várias áreas que vão se encaixando. Ao decorrer do curso, nós vamos aprendendo isso. Então, quando eu pergunto qual é a primeira cor que vem na tua cabeça, o que acontece, amor? Tu pode ter pensado em 3 cores, mas a que vale é a primeira, porque quando eu faço uma pergunta, a tua cabeça, o teu cérebro mandou a verdadeira, mesmo que você querendo sabotar a informação principal. Pegou? Mesmo tu querendo Professora, sabotar? Oi. não tem a ver, a primeira cor que vem na cabeça, não tem a ver também com a cor que você gosta? Nem sempre, Mira. Porque até a cor que você gosta vai depender da pergunta que eu te fiz. Eu perguntei o quê? Fala uma cor que representa o teu dia. Pegou? A informação. É a mesma coisa de eu falar assim, Mira, faz um desenho para mim da tua família. Eu especifiquei o que eu quero. Então, quando tu for desenhar, mesmo que tu esteja livre, a informação que tu tem é de uma família. Se a tua família for um gato, tá bom. Porque foi algo que antes de eu dar para você fazer, eu já montei, eu já joguei no teu cérebro uma informação. Entendeu? Chegou? Vamos lá. Por exemplo, Professora, hum, no caso eu pensei laranja e depois eu ia falar azul. Eu tô meio feia, então. tá bacana. Laranja, depois azul. Ou seja, Sim. você tá querendo camuflar uma coisa que você está vivendo. É como se você está vivendo algo, mas você não queria que fosse assim. Você queria viver outras coisas, outras possibilidades. Essa é a minha realidade, mas não estou gostando dela, não. Eu queria estar nessa daqui, entendeu? É uma troca. Então, sempre, gente, sempre tem essas informações. Ai, Ana, será que eu vou conseguir aprender isso? A gente vai há 18 meses. E vocês estão comigo. Eu, hein? Vai dar certo. Tá? Eu já estou saltando aqui, que é para vocês verem que realmente acontece. Tem nada de macumba, tem nada de espiritualismo, não tem nada de Deus revelando aqui. Isso aqui não é sobre religião, isso aqui é sobre psicanálise, tá? Estou sendo revelada e nada, é só psicanálise. Isso aqui não tem erro. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Se o nosso cérebro é a nossa cabine, tem algumas cabines cerebrais que estão o quê? A maior zona, gente. A maior bagunça. Entendeu? Cadê o piloto? Está no piloto automático? É igual um avião. O cara está ali, mas quando ele sai, ele deixa no piloto automático. Só que tem piloto automático. Se ele está no automático, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir uma rota. Só que tem pilotos automáticos que estão danificados. Tem pilotos automáticos que estão danificados. E hoje, a maioria estão tudo danificado, que é o que? Os pilotos cerebrais dos nossos jovens. Os adolescentes. Até teu, que tu nem mais é jovem, uma jovem senhora, um jovem senhor, tem hora que tu tá... Ai, o que está acontecendo, gente? Peraí, deixa eu voltar de novo aqui. Por quê? Porque a tua mente, a tua cabine, o teu controle saiu da tua mão. Toda vez que tu sai do controle da tua mente, alguém vai ocupar esse lugar. E sabe quem é? O teu monstro. Porque é difícil não é lidar com os outros. Difícil é lidar com você, meu amor. É isso mesmo, bonita. O difícil não é você bater um papo comigo. O difícil é você bater um papo com você. O difícil não é você pedir perdão para alguém. O difícil é você pedir perdão para você pelaquilo que você deixou que fizesse com você. Você está me entendendo? Então, quando você sai dessa cabine aí, você está dando para alguém, mesmo que seja para o teu inconsciente, o controle para ele agir e fazer. É por isso que, às vezes, tu é muito emocionada. É por isso que, às vezes, as pessoas têm a capacidade de acabar com o teu dia e essas pessoas nunca fizeram um pix para você. É por isso que, às vezes, alguém dá uma opinião e tu fica triste. Amor, eu aceito alguém dar opinião. Se fizer o pix primeiro, eu aceito. Oi. Posso te perguntar algo? Pode. No caso, é uma pessoa que dificilmente ela ocupa alguém por algo, né, que faz, mas ela culpa a si mesma. No caso, é porque ela não, ela é autocrítica demais.
Liz, isso vai depender muito, porque essa tua pergunta leva para várias situações. Pode ser o quê? Se é uma pessoa que se culpa muito, pode ser complexo de inferioridade, baixa autoestima, perca de identidade. Olha só, tu me fez uma pergunta, eu já fui para vários, ó. Perca de identidade, baixa autoestima, complexo de inferioridade, dependência emocional. Vê, mulher, vai para muita coisa. Então, se você é alguém que se culpa muito pelo que o outro fala, então você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, as pessoas vão dizer quem você vai ser. Porque se tu falar para mim e tu me chamar de chata, você tá certa, você não está mentindo. Mas se você chegar e falar assim, Ana, você é falsa, eu sei que eu não sou, então isso não vai me afetar, entende? Então eu não vou jogar um martírio, um julgo sobre mim, se eu sei que eu não sou aquilo. Então, se eu sou alguém que tem dificuldade de colocar limites, ou até mesmo de colocar limite não nos outros, mas em mim, sobre o meu comportamento, isso significa que eu preciso ter uma conversa comigo. Chamar para um duelo e dizer, que palhaçada é essa? Você pensa mesmo, eu, a Anaele Marinho, a professora de vocês, a psicanalista, enfim, que tem várias gente que me conhece por vários nomes, professora, psicanalista, pastora, enfim. Você acha que não tem dia que eu tenho que bater um papo comigo? Claro que tem, gente. E eu já chego assim, ó, eu já faço logo isso aqui, ó. Chega assim já. Aqui na minha casa ela é cheia de espelho. Aí eu já pego logo isso aqui, amarro logo aqui, ó. Aí ela fala logo assim, e aí, que palhaçada é essa? E aí? Hã? Quer dizer que agora tu vai aceitar fulano falar, hein, garota, para com isso. Você é quase 30 anos na cara. Gente, eu converso desse jeito comigo. Sério, sério. Tô te falando. Eu digo, todo espírito de ferrura que tá aqui pode sair agora. Acabou a tua pipoca, bora, pode ir embora. Pode ir embora. Aí eu já vou lavar cabelo, eu já vou dar uma trabalho. Acabou, filha. Eu não aceito. Por quê, professora? Porque tudo aquilo que eu alimento fica forte. Tudo aquilo que eu alimento fica forte. Eu vou dar confiança para minha mente me sabotar? Nunca. Jamais. Então, se eu deixo ela me sabotar, se eu sou alguém que me martírio por causa de outras pessoas, aí não é mais sobre outra pessoa, aí já é sobre você, tá? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Não, é só porque a senhora falou a relação da pessoa se perdoar, né? E Sim. aí eu levei para esse lado, né? Da pessoa que Tá. se critica muito, entendeu? Porque assim, Liz, eu vou contar aqui um fuxico para vocês que as pessoas não contaram ainda. Difícil não é perdoar alguém. Difícil é você perdoar você mesmo. Por quê? Porque o papel de vítima, ele é muito cômodo. O papel de vítima, ele é muito bom. Por quê? Porque no papel de vítima, você pode usar ele como base, como apoio para você não mudar, ou para você não avançar, ou para você não sair do lugar que você está. Então, assim, por que é tão difícil perdoar a gente? Porque quando a gente se perdoa, a gente precisa reagir. Porque quando a gente perdoa, a gente não vai mais estar na mesma posição, tendo o mesmo comportamento. Porque quando a gente se perdoa, a gente vai entender que agora não tem como mais estar ali. Porque o perdão já veio para a gente. Porque antes de dar uma página em branco para alguém, eu me dei para mim primeiro. Opa, se eu estou dando uma página em branco, eu estou dizendo, eu estou começando daqui de agora. Eu dei um reset, eu estou começando de agora. E recomeçar dói. Recomeçar é muito difícil. Então, o perdão a si é mais difícil do que perdoar alguém. Porque quando você perdoa você faz as pazes com você. E tem gente que ama estar brigada com ela mesma. Tem gente que ama estar brigada com ela mesma. É isso. Tá? Professora, nesse mesmo assunto aí da Liz, se perdoar é bem importante, né? E você ter essa consciência e a certeza de que você realmente se perdoou, né? Se você reconhecer que né, a gente falha, mas a gente também tem o direito a recomeçar. Uhum. E às vezes você vai precisar também ser muito mais forte ainda, porque às vezes você se perdoa, mas as pessoas não. Então, você cometeu erros, né, de alguma forma, e que veio à tona, que as pessoas souberam, você não tratar poderoso com você mesmo, né, com Deus, você até se perdoa. E aí você vai precisar suportar e ser firme, ser forte nessa
atitude, aí eu acho que acho que não sei se é essa palavra, nesse Hum. pensamento, reafirmando sempre, porque algumas pessoas vão expressar a falta de perdão para nós. Às vezes as pessoas não nos perdoam quando nós erramos, mas a gente se perdoando é para procurar viver em paz. E procurar, e vai ter que vencer, né, as demais pessoas que não vão conseguir, né, aceitar que a gente se perdoou. Deixa eu ver se eu consegui entender, Mira. Vamos lá. Você está dizendo o quê? Que uma pessoa que se perdoa, vai ser difícil para ela conviver com as pessoas que não perdoaram? Que não a perdoam. Aí você acha que ela vai ter uma dificuldade maior por Não, causa você precisa ser firme nesse entendimento de perdão, de que ela realmente se perdoou e reafirmar sempre, e para poder viver sem trazer de volta a culpa. Eu penso assim. Tá. Mira, você tem carro? Sim. Ok. Se eu falasse agora, Mira, me dá o seu carro. Eu quero para mim, eu não vou te pagar nada por ele. E aí, você vai me dar o seu carro? Não. Por que não? Porque meu tem valor, tem preço, eu não tenho como dar, que eu só tenho ele para... Né? Pronto. Então, não faz sentido. Se eu me perdoei, alguém chegar e pedir algo para mim, se eu já não tenho mais. Ou falar sobre algo que eu já não tenho. Se eu não tenho mais aquela mágoa sobre mim, então isso não tem que me afetar. Então, se está me afetando, é porque o carro ainda está comigo. Pegou ou ficou difícil? Vamos lá. O que são os carros? O que é o carro? O carro é uma situação que aconteceu comigo que eu não me perdoava, ok, Mira? O carro é um exemplo. Eu estou usando uma didática, porque tem gente aqui com dúvida. O carro é a situação que eu fiz comigo. Então, essa situação a gente vai dar o nome de carro, tá aqui comigo. Só que aí, gente, eu deixei o carro para lá. E a Mira chega e fala assim, Ana, tu lembra do carro? Tu lembra daquele carro? Eu quero esse carro. Aí ela vai tocar sobre o assunto do carro. Aí ela vai falar sobre as qualidades do carro. Ela vai falar a cor do carro. Só que isso vai me abater? Não, porque não já está mais em mim. Eu não tenho mais sobre mim. Não está sobre as minhas mãos aquele carro. Pegou agora? Sim, sim, eu entendi. Mas Okay. aí você falou, eu causei em mim mesma. E quando não causo, eu causo não só em mim mesma, entendeu? O meu erro agrediu outras pessoas. Aí você já está falando o quê? Sobre o perdão que as outras pessoas têm que liberar para você. Aí já não é mais sobre você, Mira. O seu papel é você pedir perdão e mudar as suas práticas. Agora, a pessoa que foi ofendida ou magoada por você, ela tem o direito de te perdoar, mas não te querer por perto. Um exemplo. Sim. Um exemplo, mas Mira. é disso que eu estou dizendo. Tá. Da consequência do erro. As consequências. É você aprender que, assim como as suas atitudes vão ter uma consequência, você precisa aprender com isso. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Um exemplo. Eu sou um amor de pessoa. Pode não parecer, mas eu sou. Sou ótimo. Amor. Só que Mira, se tu vacilar comigo, eu não te dou uma segunda oportunidade. Eu sempre falo assim, se você bater na minha cara, bata com muita força, que você não vai ter a segunda oportunidade. Por quê? Não é que eu não perdoe. Eu apenas coloco você onde você se colocou primeiro. Entende? Eu não trago cobra para comer na minha casa. Eu não alimento aquilo. Porque se você vacilou comigo, é um direito meu não te querer por perto por medo de você, querendo ou não, vacilar comigo de novo. Então, eu vou colocar alguns limites. Só que, com o tempo, alguém que vacilou comigo e eu percebo que ela realmente mudou, eu vou dando o quê? Algumas oportunidades, mesmo sendo devagar. Mas nunca será a mesma coisa. Nunca será a mesma coisa. Então, uma pessoa que mente para mim uma vez, ela vai mentir a segunda vez. Só que eu preciso entender, se for eu que estou mentindo, a consequência do meu mentir. Porque quando é que o ser humano aprende? Quando ele entende as sequelas e as consequências dos atos dele. Enquanto ele não aprende, ele vai continuar fazendo o mesmo. Enquanto ele não aprende, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas.
Por quê? Porque ele vai achar que aquilo que ele está fazendo é legal e que não vai ter consequência nenhuma. Então, a questão do perdão a si mesmo, que foi o que a gente entrou, que não tinha nada a ver aqui, mas vocês são uma figura, de perdoar a si é uma coisa. Agora, o outro me perdoar pelo que eu fiz é uma outra coisa. Se ele não perdoar, já é sobre ele. Mas a sua evolução precisa continuar, porque nós somos pessoas individuais. O meu direito acaba quando o teu começa, e o meu começa quando o teu acaba. É isso? Tá? Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Gente, eu estava com saudade da aula para vocês. Ai, gente, cadê? Tá. A infância tem um papel crucial na formação das crianças. Ó, olha um monte de coração, a Sara saltando para mim. Como eu falei, tá? A relação entre psicanalista e educação vem de longa data. Desde que Freud demonstrou seu interesse pela pedagogia, na intenção de possibilitar uma melhor compreensão por parte dos educadores sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente. No livro de Freud, de 1913, tá? Os professores exercem grande influência sobre a criança por estarem investidos na relação afetiva primitivamente dirigida ao pai. Pega isso aqui que não é para você ficar voando. Os sentimentos de admiração e de respeito são transferidos do pai para o professor. Lembra que eu falei sobre transferência? Quem lembra aí? Ok. O que vai acontecer? Esse aluno vai fazer uma transferência para onde? Do pai para o professor, assim como a ambivalência afetiva que reside na antítese do amor e do ódio. Olha aí. A transferência ela pode ser positiva como transferência negativa. Um exemplo, eu tive um aluno, assim que eu comecei a minha carreira na área da educação, eu tinha 22 anos, eu tive um aluno autista, onde ele, com alguns problemas em casa, eu acho que eu até já contei isso aqui para vocês, o diagnóstico saiu porque ele estava em observação, o pai não aceitou, deixou a mãe ficou depressiva, sofreu, aí teve uma reação com esse aluno na sala de aula, era um aluno que tinha as suas dificuldades, mas não a tal ponto de ser agressivo, de quebrar, de bater. E aí, começou o quê? Agressivo. Ele fez uma transferência para mim, que era a professora titular da sala, da seguinte maneira: ninguém poderia tocar em mim. Ninguém poderia me abraçar. Ninguém poderia falar comigo. Eu era propriedade dele. Era como se ele tivesse criado uma transferência de posse comigo. Então, eu não poderia ir ao banheiro fazer xixi. Eu dava aula de manhã à tarde, à noite ia para a faculdade, final de semana eu estava na pós-graduação. Era assim a minha vida. E aí, o que acontecia? Eu já tinha o Elias, o Elias já tinha ele. O Elias ainda era criança, bebê, na verdade. Ele tinha em torno de 3 anos. Deixa eu ver. 3 para 4 anos o Elias tinha. E aí, ele fez uma transferência. A tal ponto de, quando eu não aguentava, precisava fazer xixi, quando eu saía da sala e ele não me via, ele quebrava a minha sala inteira. Parecia um animal. Aí, o que acontecia? A professora... a auxiliar abria a porta e ele ia onde eu estava no banheiro. Quando eu chegava, ele estava deitado no banheiro. Deitado no banheiro. E a primeira coisa, quando eu saía, ele nem deixava eu lavar a mão, gente. Ele já segurava na minha mão. E pronto. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele se sentia tão inseguro em casa que ele precisava de uma pessoa que era referência de segurança para ele. Então, quando ele não me via, ele se sentia inseguro. De novo, quando ele não me via, ele se sentia inseguro. E a reação da insegurança dele era quebrar, era bater, era beliscar, até ele se sentir seguro de novo. Vocês estão me entendendo? O que é transferência? Porque o pai tinha ido embora. A mãe vivia fora de casa. E quando estava em casa, era trancada no quarto. Então, ele vivia só. Ele estava se sentindo inseguro. Ele tinha 5 anos. Ele estava se sentindo inseguro. Ele encontrou em mim a segurança que ele precisava. Só que a segurança dele era tão extrema que ele fez uma transferência de posse, que ele se queria tanto se sentir segura comigo que ele não queria mais dividir a segurança dele. Por quê? Porque o medo dele era de se sentir tão inseguro na escola quanto se sentia em casa. Olha aí que loucura. Viu?
Transferência. E como é que trabalha essa situação, professora? Então, foi trabalhando com ele, foi conversar com a mãe, né? Explicar a situação para ela e, infelizmente, ela não colaborava, porque ela começava uma hora da tarde, ela ia deixar o menino às 15 horas, a aula já terminava às 17, ela pegava já chegou a pegar o menino na época até 9 horas da noite, era literalmente um lar disfuncional, complicadíssimo, complicava a minha vida totalmente. Mas aí a gente foi trabalhando o quê? Isso acontece com qualquer criança autista, com qualquer uma outra criança, com qualquer uma outra criança, não só com criança, mas com adulto também. Pensa comigo aí, gente. Vamos lá. Que comecem os jogos. Que comecem os jogos. Pensa aí. Aquela pessoa que você teve um encontro de almas, que vocês não se conhecem durante muito tempo, mas você ama. Você cria um amor pelaquela pessoa que você fala, gente, eu gosto tanto de fulano. Aquela pessoa te faz tão bem, tão bem. Tem alguém aqui que já aconteceu isso? Tem alguém aqui? Vamos lá, se você tivesse, se pronuncie. Ninguém? Ou então de alguém que não é da tua família, a Sara, sim. Alguém que não é do teu sangue, mas tu considera como irmão. E aí? Eu tenho. Sim, eu tenho. Não é meu irmão de sangue, mas é como se fosse. Eu fiz uma transferência de irmão com ele. Tanto que é mano, mana, cunhada, a mulher dele, aquela coisa. Não é meu irmão, mas o carinho, a afetividade é como se fosse de um irmão. Por quê? Porque eu sempre quis ter um irmão homem. Olha a transferência aí. Aí eu transferi para o meu amigo a minha falta nele. Pegou, gente? A transferência é uma falta. A transferência é uma falta. Seja uma falta positiva, por exemplo, de um sentimento bom ou de um sentimento ruim. Ainda bem que a minha transferência foi de um sentimento positivo, de cuidar, de tratar como irmão. Mas tem algumas pessoas que fazem transferência para as outras pessoas de ódio. Quantas pessoas têm ódio de outras, sendo que a pessoa nunca fez nada para ela? Nunca fez nada, mas aconteceu uma transferência por quê? Oi, Sara. Eu tenho uma amiga que ela veio conversar comigo e ela me falou que... Ela perguntou, Sara, o que é que eu faço? Eu tenho um rapaz que eu gosto muito dele, porém ele me agride muito, mas eu me sinto tão segura, tem hora assim que ele me dá um carinho e tudo, mas só que ele me agride. Aí eu procurei saber mais sobre a criação dela e ela me falou que não teve pai, né? E eu entendi que ela fez uma transferência, a falta do pai para o marido. Eu falei para ela, eu disse, gata, enquanto tu ficar debaixo da mesa, tu vai ficar pegando migalha desse homem. Eu usei as mesmas palavras que a senhora passou, né? E falei dessa transferência tudinho para ela. Hoje ela não está mais com ele por conta disso, que eu esclareci uma situação que eu vi que também foi uma transferência. Tem muitas mulheres, gente, esse daqui é até assunto da aula anterior, mas tem muitas mulheres que fazem a transferência do marido para o pai. É por isso que a mulher não quer dar para o marido, que ninguém transa com o pai. Acontece isso. Tem muitas mulheres que vê no marido um pai. Alguém que protege, alguém que cuida, alguém que está ali, alguém que dá atenção. Mas na hora de alimentar o miserável, deixa ele com fome. Transferência de pai, não é de marido. Eu não sinto desejo pelo meu pai, eu sinto desejo pelo meu marido. Então, só para você entender que as transferências acontecem, e nós estamos aqui dando uma introdução, que essa transferência acontece principalmente com as crianças nas escolas. Gente, a nossa realidade é famílias disfuncionais. Quantas crianças são órfãs de pais vivos? Quantas crianças são órfãs de pais vivos? Que as crianças têm mais atenção na escola do que em casa? As crianças são carentes de atenção. Por que você acha que tem tanto abuso? Por que você acha que a sexualidade das crianças estão sendo tão aflorada tão cedo assim? Por quê? Porque elas não têm uma figura de representatividade na vida delas. Criança não namora. Criança tem que ser criança. Eu não estou falando aqui de religião, não. Você que tem a sua religião, eu respeito. Por quê? Porque o meu respeito começa, o seu também começa. Estou falando de criança.
Criança. Criança não sabe ainda o que quer. Criança está em formação. Mas por que elas têm tanta certeza de querer saber o que quer? Porque não tem alguém para ensinar. Ela não tem uma referência. Porque os pais hoje cuidam mais da vida dos outros, estão mais preocupados com os trabalhos do que com os próprios filhos aqui dentro de casa. E essas crianças são as crianças que vão estar dentro da sala de aula de um professor. Essa criança pode não ter o consultório. E aí? Se você não tiver a ferramenta preparada, você vai ser mais uma pessoa a abrir mão dela. Gente, o ruim não é quando você tem um pai que morre. O ruim é você ter alguém vivo, mas que parece morto para você. Você está me entendendo o que é isso? É algo muito sério. Então, tem uma transferência positiva, mas tem uma transferência negativa. Professor não é pai. Professor é o quê? Um ensinador, educador. Mas muitos professores estão sendo que ser pai e mãe. Eu, Anaele Marinho, já tive que tirar piolho de cabeça de criança porque a coitada não aguentava. Eu não sou paga para isso, mas eu precisava fazer. Então, se você é da educação, pegue isso aqui para você, filha. Se você for, não sou paga para isso, você vai frustrar. E você vai ser um professor frustrado. Porque a gente não é ensinado nisso na fase. Eu não aprendi isso. Eu aprendi o que é as fases da criança. Eu aprendi a importância do brincar. Eu aprendi a fazer um plano de aula. Mas eu não aprendi que eu tinha que ser merendeira, que eu tinha que catar piolho, que eu tinha que ser psicóloga, que eu tinha que ser tudo isso. É a mesma coisa de um casamento. Me diz aqui quem foi que fez uma faculdade de casamento para aprender a estar com a pessoa do lado. Ninguém. A gente vai aprendendo no dia a dia, na tora. Então, se nós não tivermos um coração ensinável e conhecimento para agir em cima das informações que a gente vem, a gente vai ficar perdida. A gente não vai se encontrar. Lembra? Quantos alunos tem no nosso grupo? Mas alguns já desistiram. Alguns já abriram mão. Por quê? Porque a psicanálise não é fácil. Cada aula, literalmente, é uma terapia. Porque quando você descobre mais sobre você, você vai percebendo quão ruim você é. E como lidar de alguém tão ruim quanto você, imagine chegar uma pessoa tão ruim também quanto você. Quantas transferências você já fez? Você vai encontrar outras pessoas que só vão mudar de interesse, mas de uma certa maneira tem a tua história. Então, transferência é isso. Vamos lá. Aqui entendemos que o problema não é os outros, e sim nós. O problema não é os outros, o problema somos nós. Gente, tem uma coisa aqui, deixa eu só ler para vocês. Cadê? Eu tinha deixado marcado. Uma atenção necessária. Vamos lá, eu vou ler, tá? Vou ler. O educador deve estar sempre atento e reconhecer a constituição característica de cada criança para que somente desse modo possa calcular por pequenas indicações o que está acontecendo na mente ainda não formulada da criança para lhe dar uma quantidade exata de amor e estímulos. Eu li e eu estou lendo de novo. Ao mesmo tempo, preservar um grau afetivo de autoridade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais e culturais. Eu li isso aqui de novo, que é para vocês decorar, tá? Cadê? Relação do professor e aluno, gente, leia a apostila. Para com isso, garoto. Deixa de palhaçada. Eu não tenho tempo. Isso aí é desculpa. Quem dá desculpa nunca vai ser bom em nada. Você é o que você sabe. Leia a apostila. Vai anotando. Gente, é para você. Quando tu lê, não vai influenciar em mim, não. Já sei, quem tem que saber é você. Pega isso. Você não tem que ser um aluno limitado só no que eu falo. Se essa é a matéria, vai buscar outros vídeos, vai buscar os... Seja o melhor. Lê,
estuda. Qual é o papel de um professor mediante a psicanálise? O que é? A educação é encontrada em autores que foram influenciados também pela leitura lacaniana, na obra de Freud, Manoni. Observa que a relação professor e aluno é criada uma barreira entre o professor que sabe tudo e o aluno que não sabe nada. Olha só isso. Parece que eu que sei de tudo e, às vezes, alguns alunos podem achar que não sabem de nada. Não, eu não quero essa barreira. Eu quero que vocês entendam que vocês são tão capacitados a tal ponto de você também ter a capacidade de dar uma excelente aula. Como, por exemplo, a nossa colega falando que aquilo que ela aprendeu aqui, ela já passou, ou seja, nós somos transmissores de conhecimento. Eu vou repetir de novo. Nós somos transmissores de conhecimento. Nós somos o Waze para quem está perdido. Nós somos o Wi-Fi para quem está sem conexão. Agora eu estou falando bonito, hein? Nós somos o Wi-Fi para quem está sem conexão. Então, quem está perdido aí, olha, peraí que eu sou o Waze aqui, eu vou aqui ligar para você se encontrar, amor. Então, não é só a professora que sabe, você também sabe. Você tem essa capacidade de saber. Agora, é igual uma pessoa, isso é no ramo ministerial. Ai, eu não queria pregar igual você. Vai ler, filha. Vai ler. Não, porque vai me revelar. Vai não, filho. Espírito Santo vai revelar daquilo que você já sabe. Se você não estudou, ele não vai revelar coisa nenhuma. Isso aí é heresia. Então, você precisa saber. Opa, se eu tenho uma informação, vai jogar a informação que eu já tenho aqui. Conhecimento. É isso. Eu, hein? É desse jeito, Inês, arrumar, fazer. Vocês sabiam que a professora de vocês também vive estudando? Eu estou fazendo curso direto na área. Estou ali caminhando, ó. Estou vindo aqui. Eu estou estudando sobre traumas. O que é que tem de novo sobre traumas? Eu, opa, estou pegando isso aqui é interessante. Em constante aprendizagem. Gente, vem aqui falando sobre a pedagogia, nananana, e a nossa aula já está passando do horário. Vou parar aqui sobre a Ana Freud. Para quem não sabe, a Ana Freud era filha de Freud, tá? A Ana é o quê? A Ana Freud, ela amplia o conhecimento que o pedagogo tem do homem, aguçando o seu entendimento sobre as relações complexas entre a criança e o adulto que os educam. A tarefa de uma professora, baseada nos fatos revelados pela análise, consistiria em achar um equilíbrio entre os extremos do consentimento das satisfações do indivíduo e a proibição da manifestação da pulsão. O que ela defendia era uma análise pedagógica. A importância da escola para a criança faz com que todo o seu cotidiano gire em função da mesma. Nesse sentido, é preciso destacar seu papel e o do professor para com a criança. A criança, ao entrar na escola, transfere para a figura do professor respeito e a veneração, antes dirigido ao pai, de maneira a tratá-lo como se fosse seu pai. Estou lendo bem devagarzinho, tá? A transferência acontece de forma natural na relação educador e educando. É algo natural entre o educador e o educando, ou seja, entre o professor e o aluno. Assim como nas outras relações humanas. É a partir da noção de transferência que podemos identificar o pensamento dinâmico de Freud, quando ele discute a possibilidade da evolução e mudança nos quadros clínicos. A transferência funciona como motor do tratamento permitido por meio da fala, a reorganização do modo de funcionamento psíquico. No sentido mais amplo, o tratamento implica a concepção de uma direção de mudança de personalidade. O educador baseado em ideia psicanalista tem que renunciar à atividade excessivamente programada, obsessivamente controlada. Ele pode, a partir da psicanálise, obter uma ética, um modo de ver e de entender sua prática educativa. Ou seja, imagine só um professor sendo um psicanalista. Esse cara vai ser fenomenal, vai ser um cara incrível, top, bafônico, porque ele vai ser uma pessoa que vai ter um conhecimento maior do que os demais e vai aprender a lidar com a diversidade. Ai, gente, chegamos no tópico 2, que é esse tópico que nós vamos falar na próxima aula, que é
A função dos contos literários infantis para a constituição psíquica. O conto de fadas e a infância. Eu vou dar uma pequena introdução. Considerando que os contos de fadas são histórias difundidas desde a antiguidade como comprovada, influencia a relevância para o público infantil também na contemporaneidade. Essa visão de bibliografia visa contribuir para os estudos da aplicabilidade terapêutica dessa literatura. Por que não usar histórias dentro do set terapêutico? Por que não usar as histórias como ferramenta para você lidar com seus alunos? Vamos lá? Era uma vez uma menina que morava com uma cachorrinha, e o nome dessa cachorrinha era Bila. E um dia essa moça queria muito se casar, e ela esperava ansiosamente por um príncipe na sua casa. Só que um dia ela escutou batidas na sua porta. Só que as batidas eram meia-noite, e ela escutou mais forte. E quando Bila escutou as batidas antes da sua dona abrir a porta, Bila cantou dessa maneira. Bila já comeu, Bila já bebeu, Bila está deitada. E aquela pessoa que estava do lado de fora sumiu. Muito se indignou aquela jovem, porque ela estava tanto tempo esperando um príncipe encantado, que ela pegou a cachorrinha e trancou. E ela se arrumou toda bonita, esperando meia-noite aquela pessoa bater na porta. Quando o relógio deu as badaladas e chegou à meia-noite, ela escutou. Mas lá onde a cachorrinha estava, a cachorrinha respondeu: Bila já comeu, Bila já bebeu, Bila está deitada. Muito irritada, porque ela queria muito casar, ela queria muito encontrar o amor da sua vida. Pois no outro dia, ela pegou a cachorra e matou a cachorra. Enterrou no fundo do quintal. Se arrumou muito bonita, colocou um lindo vestido, passou uma maquiagem e esperou a meia-noite. Quando foi à meia-noite, escutou as batidas. Antes dela responder ou abrir a porta, a cachorra, lá do fundo do quintal, enterrada, respondeu: Bila já comeu, Bila já bebeu, Bila está deitada. Ela ficou muito braba, porque mesmo depois de morta, a cachorra não deixava ela abrir a porta para o seu príncipe encantado. Desenterrou a cachorra, pegou e queimou os ossos da cachorra. Agora eu quero ver se ela vai responder. Se arrumou, colocou um vestido bonito, esperou a meia-noite. E à meia-noite, escutou as batidas na porta. Quando ela ia abrindo a porta, as cinzas da cachorra respondeu: Bila já comeu, Bila já bebeu, Bila está deitada. Não. Ela ficou muito furiosa e no outro dia pegou as cinzas da cachorra e jogou no rio. Se arrumou, colocou um vestido vermelho, se maquiou, passou um batom e esperou a meia-noite. Quando o relógio deu as badaladas, ela escutou bater na porta. E quando ela desceu, as batidas começaram a ficar mais intensas. As batidas começaram a aumentar. E ela foi ficando com medo daquelas batidas. E a cachorra não escutando mais. E ela começou a sentir um tremor. E as batidas começaram a ficar mais intensas, mais intensa, mais intensa. Mas ela queria tanto saber quem estava por detrás daquela porta, que no momento que ela abre a porta, um monstro a devora por inteira. O nome dessa história é a Bila. E contando essa história, eu termino essa aula para vocês começarem a pensar o porquê é importante os contos de fadas. O que eles nos ensinam? De onde foi que as histórias nasceram?
o porquê de contar uma história, o que tem por detrás de Era uma Vez, tão distante, há muito tempo atrás. Será que somente histórias ou será que essas histórias têm algum ensinamento para quem está ouvindo? Queridos, até a próxima aula.